Olá, começa agora o Panorama TVC. Aqui você acompanha o que acontece na Câmara de São José do Rio Preto e confere entrevistas sobre assuntos importantes para a cidade. Nesta edição, vamos falar sobre imposto de renda. O prazo para prestar contas já está aberto e nós vamos tratar das principais mudanças na declaração para este ano. Bom, o CVV, Centro de Valorização da Vida, também é pauta no programa de hoje. Neste mês, o Serviço de Apoio Emocional completa 45 anos de atuação aqui em Rio Preto. O panorama mostra ainda como foi a posse dos vereadores da Câmara Jovem. Esse é um programa do Legislativo riopretense que busca estimular a consciência cidadã e a participação política de adolescentes. Mas iniciamos esta edição anunciando os novos projetos de lei protocolados na Câmara. Quem traz as informações é o jornalista Matheus Camargo, no Boletim Legislativo em Pauta. Olá, eu falo agora sobre as proposituras protocoladas nas duas últimas semanas aqui na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Deu entrada na Secretaria de Atividade Legislativa da Câmara, projeto de lei de Jean Dornelas, que dispõe sobre a instituição de diretrizes para fortalecimento da política municipal de prevenção e tratamento da dependência química e estabelece a participação formal do Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool e Outras Drogas, o COMAD. Dornelas também é autor do projeto que ele chama de Lei Cão-Orelha, que dispõe sobre a proibição de homenagens, concessão de honrarias, o exercício de funções em conselhos municipais e a participação em licitações ou contratos com o poder público municipal de pessoas condenadas por maus tratos a animais. O vereador Marcelo Renato quer que as agências bancárias da cidade forneçam acesso gratuito à rede de Wi-Fi aos clientes. O prefeito Fábio Cândido protocolou 4 projetos de lei que abrem no orçamento fiscal do município créditos adicionais especiais que somam mais de R$430 mil. O Poder Executivo também apresentou projeto de lei complementar que altera a legislação que dispõe sobre a instituição do imposto sobre serviços de qualquer natureza. A lei trata de regulamentação sobre a cobrança do imposto nos casos de serviços de guincho e guindaste de obras de construção civil. Outra medida contemplada pelo projeto visa restabelecer o benefício de redução da base de cálculo do ISS para os serviços de saúde e assistência médica. O vereador Paulo Paulera faz alterações na lei que determina o desconto no pagamento do IPTU para imóveis localizados em vias públicas, onde são realizadas feiras livres. A mudança expande o benefício para os quarteirões que servem de estacionamento para os veículos usufruantes e que também são afetados pelas interrupções de trânsito causados pelas feiras. O prefeito vetou totalmente 3 projetos aprovados pela Câmara, de autoria de Eduardo Tedeschi e de Renato Pupo. Também foram protocoladas 262 indicações, 17 moções e 74 requerimentos. Saiba mais sobre os projetos em tramitação na Câmara de Rio Preto no site www.riopreto.sp.leg.br e durante a nossa programação. Durante a 8ª sessão ordinária de 2026, os vereadores de São José do Rio Preto aprovaram 8 dos 12 projetos da pauta. Confira agora as propostas que foram debatidas e o resultado das votações. Durante a 8ª sessão ordinária de 2026, realizada no dia 24 de fevereiro, os vereadores de Rio Preto aprovaram 8 itens da pauta. Em certidão de urgência especial, quando são analisados legalidade e mérito na mesma sessão, o plenário aprovou o projeto de lei complementar do Executivo, que concede reajuste salarial aos servidores do SEMAI, bem como benefícios como auxílio saúde. Foram aprovados em segunda discussão 2 projetos de lei, também do Executivo. O que concede subvenção social de R$ 164 mil à Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus para o projeto Bom Prato, e o que abre no orçamento fiscal do município crédito adicional especial no valor de R$ 196 mil para convênio a ser firmado com a União
por intermédio de emenda parlamentar para a Secretaria de Esportes. Também do Executivo, foram aprovados 2 projetos de lei abrindo crédito adicional especial no orçamento, mas em primeiro turno. Para a Secretaria de Esportes, no valor de R$ 608 mil e R$ 11.264,62 para o Fundo Especial do Corpo de Bombeiros. O plenário aprovou ainda 3 projetos de autoria de vereadores. De Eduardo Tedeschi, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Parcerias para a Formação Técnica e Profissional entre a Prefeitura e o Senai, e 2 do presidente da Câmara, Luciano Julião, o que institui a Semana Municipal dos Acampamentos e o que cria o Cantinho do Acolhimento, espaço reservado para pessoas neurodivergentes em espaços públicos e privados em Rio Preto. Os projetos de lei aprovados em segundo turno seguem para sanção ou veto do prefeito. Já as propostas analisadas em primeiro turno voltam à pauta em uma outra sessão. Todos os projetos em tramitação do Poder Legislativo podem ser consultados no site www.riopreto.sp.leg.br. Mudança na composição da Câmara. Uma das cadeiras do PSB no Legislativo riopretense ganhou novo ocupante. Conheça o parlamentar recém-chegado à Casa de Leis. Lourival Vascão Filho, mais conhecido como Nenê da Zona Norte, assumiu cadeira na Câmara de Rio Preto. Primeiro suplente do PSB, Nenê teve 1.752 votos nas eleições de 2024 e assume a cadeira de Abner Tofanelli, que se licenciou para tratamento de saúde. Nenê assumiu o cargo em solenidade realizada no plenário e já na sua primeira sessão fez o juramento da tribuna. Vou fazer aqui o juramento diante daqueles que a oportunidade me deram de estar aqui, São José do Rio Preto, que filho da terra sou. Diante desse plenário, pela minha honra e lealdade, prometo exercer o meu mandato, cumprindo todas as leis do país, defendendo e promovendo o bem geral do nosso município, dentro dos princípios democráticos e de justiça. Assim, prometo. No dia da posse, Nenê lembrou sua trajetória de vida humilde na Zona Norte, região que representa e onde tem projeto social. Uma história de vida, né? De engraxate, olhar carro em cemitério, vender maçã do amor em circo, catar tomate, braquiária e dentre outros, né? Até algodão a gente já apanhou, de uma família humilde e simples que vem, né? A minha origem, e essa é a emoção hoje, está ocupando a cadeira de uma Câmara Municipal numa cidade de mais de 500 mil de habitantes. Honrosamente dizendo, essas lágrimas de alegria hoje é por conta de tantos que passaram pelo projeto Unidos pela Amizade, qual eu sou provedor, eu sou... faço esse trabalho na comunidade já há 33 para 34 anos, que hoje de lá a gente tem fisioterapeuta campeão brasileiro, nós temos advogado, a gente tem pais de famílias ingressados no trabalho, que isso honrosamente, orgulhosamente, nós fazemos parte da vida deles, aonde quem mais aprendeu nisso tudo fomos nós. Nenê também falou que a Zona Norte será prioridade no exercício do mandato. Dedicação, empenho, trabalho, seriedade, transparência. A Zona Norte é tudo na minha vida. Quintal esse, aonde crio meus filhos e netos, orgulho em ser da Zona Norte. Ou seja, fazer jus da oportunidade para que chegue o recurso lá, né, aonde muitas das vezes a gente vê que pelo caminho não chega, né? Então é ser esse elo entre o governo, né, entre a Câmara Municipal para as demandas e necessidades daqueles lá que residem. Os estudantes que irão integrar a edição de 2026 do projeto Câmara Jovem tomaram posse esta semana. O programa de Parlamento Juvenil é coordenado pela Escola do Legislativo e busca despertar nos adolescentes a consciência cidadã e a participação política. A TV Câmara acompanhou a solenidade de posse dos jovens parlamentares. Veja como foi.
Os vereadores da Câmara Jovem tomaram posse para a 8ª legislatura do projeto. Alunos do ensino médio de 22 instituições privadas e públicas da cidade fazem parte do grupo que deve exercer o mandato por 1 ano. A solenidade foi presidida pelo presidente da Câmara, o vereador Luciano Julião, e contou com a presença do vice-prefeito e secretário de Obras, Fábio Marcondes, e da secretária de Educação, Rosicler Quartieri. Poliane Leal, diretora da Escola do Legislativo, que é responsável pelo projeto, destacou a importância da conscientização política desde a adolescência. Hoje é um dia muito especial para todos nós, para vocês que chegam cheios de expectativas, sonhos, curiosidades, e para nós da escola, que temos a honra de receber uma nova turma que escolheu participar, se envolver e fazer parte da vida pública da nossa cidade. A ex-presidente da Câmara Jovem, Júlia Aredi, também usou a tribuna para saudar os novos vereadores. Sempre muito bom estar aqui conversando com vocês um pouquinho. Quando eu vejo vocês aqui, eu lembro da primeira vez que eu entrei nesse projeto, cheia de expectativa, de curiosidade, de vontade de aprender e aquela esperança de poder fazer a diferença. Ser vereadora jovem foi um grande desafio e também uma das experiências mais lindas que eu já vivi. Aqui eu aprendi a ouvir opiniões diferentes, a buscar consenso, a ouvir cada um e saber que todos aqui têm um pensamento diferente e uma força de querer mudar algo, de ter uma luta. A Câmara Jovem foi instituída em 2018, em substituição à Câmara Mirim, de 2011. Esse ano marcou o recorde de escolas participantes. Alunos de 22 instituições de ensino da cidade fazem parte do parlamento. Da tribuna, a estudante Marina José de Oliveira, da Escola Estadual Professor Jamil Cauã, mais velha dos vereadores jovens, foi quem proferiu o juramento à Constituição, acompanhado pelos demais parlamentares do plenário. Além dos 23 vereadores jovens, foram empossados 60 suplentes. Todo mês, os vereadores adolescentes realizam sessões ordinárias. Os projetos aprovados por eles não têm valor legal, mas são enviados ao prefeito e aos vereadores para que sirvam de inspiração para possíveis leis. Agora o Panorama TVC faz um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre declaração de imposto de renda. Voltamos já. Para que o SUS siga do jeito que é, existem alguns princípios básicos. São as raízes para que ele possa crescer. Essa é uma pergunta fundamental. Quais são os princípios do SUS? Os 3 principais são a universalidade, a equidade e a integralidade. Um SUS universal significa saúde para todos. Não importa a origem, a raça, a orientação sexual, a idade. Até mesmo estrangeiros no Brasil têm direito à saúde pública gratuita. E a equidade? Ela é o que garante que todos estejam em pé de igualdade. Necessidades urgentes precisam ter atenção especial. E, por fim, a integralidade. Enxergar a saúde como um todo. Prevenção e cuidado em todas as esferas. Além desses princípios básicos, existem ainda os que regem a organização. Bases firmes para que o SUS cresça na direção certa e possa cuidar de todos. Como cidadãos, a gente tem deveres e direitos, como ir e vir, por exemplo. Na época das eleições, é nosso direito ter acessibilidade no local de votação. E é dever da Justiça Eleitoral assegurar esse acesso. Atualize seu cadastro e informe sua condição. Vamos exercer a nossa cidadania. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Você já ouviu falar em empatia?
Nada mais é do que se colocar no lugar do outro. Por exemplo, aqui na faixa de pedestre, a obrigação de parar antes da faixa é do motorista, inclusive quando não há semáforo. Mas você pode ajudá-lo. Sinalize com a mão antes de atravessar. Assim, você aumenta a visão do motorista e o alerta, caso ele esteja distraído. Por falar em distraído, jamais atravesse a rua olhando no celular ou escutando música. Pensa bem, custa focar na tua vida pelo menos por alguns instantes? Também procure fazer contato visual com o motorista. Espere ele parar, claro. Pensar em você também é pensar no outro. Sinalize antes de atravessar. Toda faixa de pedestre é um sinal. Sinal de respeito. Detran, Governo do Estado de São Paulo. São Paulo são todos. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais. Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto. Sabia que escovar os dentes com a torneira aberta pode gastar até 20 litros de água? Poucos minutinhos, muito desperdício. Feche a torneira e vamos economizar. Gota por gota, todos por todos, mais do que nunca. Governo do Estado. São Paulo são todos. Estamos de volta e o assunto agora é imposto de renda. O prazo para entrega das declarações já está aberto. E para trazer esclarecimentos sobre prazos e pontos de atenção para os contribuintes, eu recebo aqui no estúdio Manuel Torres, que é contador e presidente da Acescrip, Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Rio Preto e região. Manuel, muito obrigada pela participação, mais uma vez aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Manuel, prazo já está aberto para a entrega das declarações. Até quando o contribuinte pode prestar contas? E caso nele não faça isso até o prazo estipulado, a quais sanções ele está sujeito? O prazo vai até 29 de maio. O final de maio cai no fim de semana, então você tem que antecipar até o último minuto do dia 29. As pessoas que estão obrigadas, elas não entregando, elas podem sofrer a sanção, que é a multa, que tem um teto, um piso, mas ela é 1% sobre o tributo devido por mês de atraso. Ela é progressiva. É que, como é uma taxa pequena, acaba que a maioria das pessoas paga o piso mesmo. Exato. R$168, salvo engano. Mas os transtornos que isso causa são muito mais complicados do que a multa. Você pode ter o seu CPF bloqueado e não ter acesso à conta bancária, a empréstimos do governo, os benefícios sociais são todos suspensos e você fica com uma situação bastante complicada. Olha só, então, uma informação importante aí para todo mundo que precisa fazer a declaração. Manuel, temos novidades este ano. Algumas delas vou pontuando aqui. A gente tem novos limites de obrigatoriedade e de declaração. Quais são as mudanças nesse critério? Graças a Deus, esse ano são poucas mudanças, tá? O ano passado a gente tinha muita situação com relação à mudança de códigos e isso gera muito problema. Ficou muito difícil para os escritórios, né? Esse ano não. Esse ano a gente tem a evolução aí das faixas de obrigatoriedade, por conta também da mudança da isenção. Então, quem recebeu rendimentos tributáveis acima de 35.584 está obrigado a entregar. Todo mundo pode, tá? Mas esses estão obrigados. Ok. Tá? Também nós temos em relação ao volume do patrimônio, a R$200 mil de recebimentos de isentos, mas esses são os mesmos limites do ano passado. Mudou apenas o limite da entrega, nesse caso da renda bruta da pessoa física. Então, R$35.584, né? E no caso da atividade rural, que a receita bruta também subiu para R$177.920.
Perfeito. Essas são as únicas mudanças com relação à exigibilidade de entrega. Temos mudanças também ali na ferramenta de declaração pré-preenchida, parece que ela foi aprimorada. O que o contribuinte vai encontrar agora nesse sistema? A gente está evoluindo com essa ferramenta, ela está cada vez mais amigável e permitindo que você consiga mais informações que antes você dependia de buscar sozinho. Hoje a integração está melhor. É fato também que este ano a gente ainda está no primeiro ano de mudança da base. A gente isso era alimentado para a Receita através da DIF. A DIF saiu de cena, agora entrou o E-Social. E as empresas ainda estão apanhando um pouco e esses dados podem chegar desencontrados. Então, uma recomendação, inclusive, da própria Receita é que a gente tenha os relatórios em mãos da fonte pagadora, bancos, do seu empregador, e confirmar com os dados que estão dentro do site da Receita, porque pode haver discrepância. E num caso de haver discrepância, provavelmente você vai cair em malha. Então, e você não fez nada de errado e cai em malha do mesmo jeito. E se você consegue identificar, talvez, essa discrepância, você já faz a correção ali na declaração e entrega tudo certo. Descobre qual é o número correto, né? Entra em contato com a fonte pagadora e descobre se aquele está correto. E aí, se for uma questão de estar errado na Receita, a fonte pagadora deve retificar a Receita para que você não tenha essa discrepância. Olha só. Uma outra novidade aí também, mais ligada aí no preenchimento inicial ali para o contribuinte, agora ele vai poder incluir o nome social na declaração, se assim desejar, e também vai ter um campo ali opcional para preenchimento de raça e cor, é isso? Sim, são essas duas autodeclarações, mas que não impedem, não geram erros impeditivos de entrega, isso é voluntário. Se a pessoa quer se identificar dessa forma, ela pode. E como é que fica a restituição esse ano, que é o que todo mundo quer saber, né, Manuel? São 4 lotes, é isso? São 4 lotes, isso é uma novidade, isso encurtou o tempo de entrega e o mais interessante, o primeiro lote já dentro do próprio prazo de entrega. No último dia da entrega, o pessoal que começou a entregar primeiro já vai ter processado a declaração, provavelmente vai receber muito antes do que esperava. Que bacana. É porque a remuneração do lote retido ela é alta para o governo. Com a Selic alta, ele paga caro para ficar com esse dinheiro em mãos. Então, é mais interessante ele pagar o quanto antes. Distribuir. E lembrando que, além daqueles que entregam primeiro a declaração, também tem alguns critérios de prioridade para o pagamento da Receita. Quem está nessa prioridade, Manuel? Os de mais idade, mais ou menos as prioridades que a gente já conhece, exato, né, em outras questões. Então, idosos, às vezes pessoas com alguma doença, né? Exato. Tá As certo. pessoas têm privilégio, mas de qualquer forma, quem entrega primeiro vai passar na frente do outro que ainda não entregou nos primeiros momentos, né? Com certeza. Foi anunciado também, Manuel, uma espécie de cashback para uma parcela pequena aí dos contribuintes. Como é que isso vai funcionar? Quem vai ser atingido por isso? Tem muita gente que não faz a declaração porque não atinge o limite e às vezes teve uma retenção na fonte muito pequena e durante anos não foi obrigado a entregar, não entregou. Quem nunca entregou, ou quem não entregou em determinado ano que teve retenção, não recebeu a sua restituição. Era o direito dele, mas uma forma de acesso, a única forma de acesso era a entrega da declaração e o pedido de restituição. O governo resolveu fazer a conta desses rescaldos de impostos retidos que não foram buscados e vai devolver para os contribuintes que têm esse direito, independente de ser provocado. Entendi. E se ele identificar, ele vai entregar de volta para o contribuinte. Não deve ser nada significativo individualmente, porque se fosse a pessoa já teria buscado antes, né? Mas é dinheiro seu que está lá parado e vai ser devolvido. Vai ser devolvido. Uma outra questão, Manuel, diz respeito a essa isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, uma novidade que foi aprovada o ano passado. Como é que fica, por exemplo, mesmo isento, a pessoa faz a declaração, tem que fazer, e talvez essa mudança não incida agora nessa, porque tem relação com 2025? Como é que vocês estão orientando os contribuintes? Nós estamos contando a história de 2025. Tudo o que aconteceu em 2026, ou que é regrado a partir de 1º de janeiro de 2026, não é contado naquela declaração. Então, não leve em conta nenhuma condição sua de 2026, não é disso que a gente está falando agora. Ok. O assunto todo é 2025, em cima da legislação que regrava o imposto de renda na época, e a entrega da declaração depende de outros fatores. Não é só porque naquele mês ou no cômputo geral você não estava, parece que não estava, obrigado. Vale a pena olhar as instruções da declaração e ver se você se enquadra em outras situações onde isso seja obrigatório. E, principalmente, se teve retenção na fonte, tentar buscar de volta, não ficar esperando outra campanha de cashback para receber.
Tá certo. Bom, a gente sabe, Manuel, que a lei prevê aí despesas dedutíveis, dependentes, saúde, educação, pensão alimentícia. No caso da saúde, parece que tem um sistema chamado Receita Saúde que pode ajudar os contribuintes na busca por as informações, né, ligados a essa esfera, a esse segmento. Como é que funciona isso? Hoje a Receita tem um sistema onde o médico, o profissional de saúde, tem que informar a nota fiscal ou o seu recibo que ele está emitindo e o nome, o CPF do contribuinte. Essa amarração já está subindo para a base da Receita. Então a Receita já conhece as deduções de médicos que lançaram esse documento e ele já está disponível tanto na pré-preenchida quanto no site do meu INSS para você buscar essa informação. Então mesmo que você não tenha contato com o médico fechou as portas, você não está achando mais, o seu recibo está lá. Isso vai facilitar muito, porque tem gente que não guarda e não consegue achar. O recibo vem sem o CPF do médico, isso geralmente dá muito problema. Nesse cruzamento que já é digital, a tendência a dar erro é muito menor. Olha que bacana. Mas como é que estão, por exemplo, as próprias clínicas, né? Os profissionais, os médicos, estão abastecendo esse sistema? Na grande maioria das situações, sim. Mas a gente tem visto um ou outro recibo que ainda é em papel e que a pessoa não alimentou o sistema. Tá? Esses não vão estar lá erroneamente, deveriam estar, tá? Mas é uma situação onde pode deixar o nosso contribuinte em risco, porque a Receita não vai entender que aquilo é uma dedução válida e vai querer olhar esse documento de perto. Entendi. Me fala uma coisa, Manuel, a gente fala tanto em antecedência, principalmente os profissionais dos escritórios contábeis sempre pegam no nosso pé por conta disso. Por que essa antecedência é tão importante? Levantar os documentos necessários com mais tempo é tão importante? Não é uma prestação de contas pura e simples. A gente tem opções de tributação e situações onde que precisa se fazer uma inteligência daqueles dados que você está recebendo. Mas tem algumas coisas que você esquece que tem. Você vendeu um carro em janeiro de 2025, não guardou o recibo. E se você chegar lá no dia da entrega para tentar fazer a declaração de renda e ele pegar o seu relatório de bens e falar, esse bem aqui ainda é seu, não vendi. Cadê o documento? Não tenho. Vai levar um tempo para você levantar isso. Então, algumas situações de venda de imóveis, compra de imóveis, mesmo o carro comprado que está no seu nome, a nota fiscal, a origem desses dados pode não estar disponível naquele momento da primeira contato com o seu contador. Então, a gente pede que você vá antes para que essa análise prévia, essa triagem documental, seja feita dando pro contribuinte tempo para buscar alguma coisa que não veio. Entendi. Entendeu? E me fala uma coisa da experiência do trabalho diário ali, Manuel. O que em geral o contribuinte esquece mais? Vocês precisam ficar quase que num trabalho de busca ativa, em muitos casos, perguntando de documento, cadê tal coisa, cadê tal coisa? Em geral, qual é a principal falha? Basicamente, tudo. Tudo. Ele esquece muito pouco que tem filhos e tal, mas o resto todo ele esquece. Nunca tive conta nesse banco, e você olha a declaração de renda dele na Receita, está lá o banco declarado, esse carro já vendi faz 3 anos, todo o dado que é colocado na Receita, na declaração, está sob suspeita para a gente. A gente precisa passar um por um, até detalhes um pouco mais, que a gente já viu acontecer quando a pessoa faz a própria declaração, ela esquecer de que mudou de endereço. E que é básico ali, básico, né? Mas a pessoa vai no automático, não lê esses dados que já estão prontos, já vêm puxados da declaração de renda anterior, ele não olha para aquilo e não atualiza. Então esse é um cuidado que o contador tem de passar item por item. Algumas coisas não passam automaticamente, tá? Se a gente esquecer, não passam. Por exemplo, se você tem um filho que tem direito à dedução, mas ele atinge a maioridade e deixa de ser dedutível. Isso acontece no meio do ano. O programa vai bloquear no meio do ano, você não vai errar com isso. Ok. Entendeu? Mas uma situação diferente, por exemplo, que uma separação de conjugal, onde você passa a ser condenado a pagar um alimento. E aí passa a ter direito de deduzir isso. Isso não é checado automaticamente. Essa informação não chega para a Receita se você não alimentar o dado. Então isso precisa ser puxado. Manuel, uma outra questão importante é a questão da destinação solidária, que é a possibilidade de destinar parte daquele imposto para projetos sociais do município. Como é que isso funciona? Como é que está Rio Preto nessa questão? A gente fala que é pro município, a gente tenta fazer esse foco, mas ele nem precisa ser. Tá? Você pode deixar para outro município que não seja o seu, pode ser para o estado e tal, mas a gente pede que seja para o município para ajudar a nossa infraestrutura, Exato. que depende muito disso. Rio Preto sempre foi muito bem colocado nesse ranking.
Até alguns anos atrás, a gente era o segundo do estado em arrecadação da destinação solidária, perdendo só para o município de São Paulo, que é uma luta desigual. Exato. Vamos combinar que não dá para competir com aquele país que está ali naquela região. Mas a gente caiu no ranking nacional, né, no ranking estadual. A gente caiu para 6º lugar e 8º, porque agora é dividido em 2, né, na parte de idosos e de criança e adolescente. Né? Então, nos 2 fundos, a gente migrou aí para uma parte mais baixa da tabela, em que pese a arrecadação efetiva ter aumentado muito. A destinação, quando a gente era o 2º lugar, era em torno de 600 mil e hoje passa de 2 milhões. Ou seja, o estado todo aprendeu a usar essa ferramenta e está crescendo junto. É uma luta muito saudável tentar voltar para o 2º lugar, mas se todas as cidades conseguirem chegar no seu limite, vai ser muito bom para todo mundo, inclusive para Rio Preto. E aí, destacando que não tem nenhum custo adicional, é parte daquele imposto devido que é encaminhado para um projeto, para os fundos da criança e do idoso, no caso pode de ter Rio um Preto. Desencaixe, entendeu? Você pode ter que adiantar esse dinheiro se você só tem uma restituição. Então você fala, ó, eu vou receber a restituição, mas eu tenho que pagar o imposto porque o momento é diferente. Eu posso parcelar o imposto pago, mas a destinação solidária não. Então, ele tem que ser pago naquele primeiro momento. E a declaração de renda, a restituição, não entra nessa conta. Então, eventualmente, você vai fazer o recolhimento e receber a restituição no lote correto, corrigido, com juros altos. É até um bom investimento, tá? Vale a pena fazer destinação solidária e aumentar a restituição, porque o juro é bem alto. Olha vale só. a pena receber. Mas, às vezes, a pessoa não quer dispor, né, desse dinheiro de uma vez e aguardar a restituição. Esse é o nosso calcanhar de Aquiles nessa campanha. E aí, para fazer a destinação, pode ser tanto pessoa física como pessoa jurídica, mas tem um modelo específico da declaração para fazer isso, né? Sim, na pessoa jurídica é um recolhimento específico, mensal, no período de apuração do seu imposto, né? Na pessoa física, a gente poderia ter sido feito durante o ano, mas ela tem a facilidade de se fazer na declaração, é muito automático. Eu tenho uma opção dentro de um dos campos da Receita que eu digo, eu quero fazer a destinação, ele faz a conta. Porque eu posso, por exemplo, querer colocar 10 mil reais e só tem direito de 1. Então, 1 sai do bolso do governo, não do meu. Se eu quiser mesmo fazer 10, os outros 9 vão sair do meu bolso, mas eu posso pagar 10. Ele vai te informar qual é o limite da dedução, que vai sair do teu imposto e não do seu bolso. Querendo extrapolar aquilo, não tem problema nenhum. E lá você destina até 3% para infância e adolescente e até 3% do imposto devido para o fundo do idoso. Vem para a prefeitura é que administra a aplicação desses recursos. Exato. Lembrando que as entidades precisam estar cadastradas, né? Precisam ser acompanhadas, projetos aprovados. Manuel, na sua opinião, o que acaba emperrando um pouco a gente ampliar essa arrecadação do Destinação Solidária? Um pouco de falta de conhecimento, o pessoal tem muito receio de mexer no bolso da Receita e achar que vai cair em malha, que vai ser perseguido, quando na verdade é um projeto que a Receita anda de mãos dadas com a Sescrip há mais de 20 anos, e estruturando prefeituras para receber a destinação, porque ela tem também uma contrapartida, você abrir a conta, se cadastrar. A Receita tem feito essa campanha nos municípios, junto com os contadores, quer dizer, ela tem todo o interesse que isso funcione, porque eles também são cidadãos. Exato. Né? E a arrecadação que vai para o governo central e volta tem um custo de administração desse dinheiro que quando ela fica aqui direto não tem. Ela vem direto, vem mais rápido e de uma forma muito transparente. E respondendo às nossas necessidades. Exato, bem né? em loco. É difícil você arrecadar em Rio Preto e mandar para ajudar uma cidade muito distante, ainda que seja carente, mas que às vezes tem 2, 3 mil habitantes e nós aqui fazendo a conta do imposto não conseguimos trazer o dinheiro para cá. A destinação corrige uma parte dessa distorção. Tá certo. Manuel, estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Eu queria que você deixasse um recado final para quem está nos assistindo. Qual que seria esse recado primordial para esse contribuinte que precisa prestar contas ao Leão? Vou deixar 2 aqui. Primeiro, não deixe para a última hora. Recolha os seus documentos, procure seu contador ou faça a sua declaração com antecedência. Mesmo que você vá fazer sozinho, na última hora vai ficar complicado. Tá? Até para obter alguma informação, alguma dica de um contador, o contador não vai te atender. E em se fazendo, faça a destinação solidária. A cidade de Rio Preto precisa desse recurso, é um recurso muito bem empregado, tem sido muito bem empregado ao longo dos anos, é transparente, a gente consegue entender onde esse dinheiro está indo e a gente vê isso acontecer. Faça as 2 coisas, faça com antecedência e faça a destinação solidária.
Tá certo. Manuel Torres, muito obrigada pela participação. TV Câmara sempre abertas para os esclarecimentos necessários, não só na questão do imposto de renda e outros mais que vierem. Não. Bom, lembrando que para você que precisa fazer a declaração, quer estar em busca das informações todas, do programa para fazer a declaração, basta acessar gov.br/Receita Federal. Bom, e eu dou sequência aqui ao Panorama TVC, contando que o plenário da Câmara de Rio Preto sediou um encontro que debateu a valorização de trajetórias e lideranças femininas. A atividade encerrou a programação alusiva ao Mês da Mulher aqui no Legislativo. Veja como foi. O protagonismo feminino foi tema de evento realizado na Câmara de São José do Rio Preto. Organizado pela vereadora Márcia Caldas, o encontro reuniu mulheres de diversos segmentos para compartilhar conhecimentos e experiências transformadoras. A abertura foi marcada por apresentação musical conduzida por jovens do Instituto Nação Valquírias. Na sequência, o público pôde acompanhar depoimentos e apresentações das convidadas do evento, começando com a psicóloga e psicanalista Josefa Fernandes, seguida pela advogada e terapeuta sistêmica Karina Chiarato, pela psicóloga social Helena Santos e pela consultora de imagem Rafaele Rodrigues. Valorização de trajetórias femininas, liberdade, independência, saúde mental e fortalecimento da autoimagem estiveram entre os tópicos abordados pelas palestrantes. Lana Braga, secretária municipal de Desenvolvimento Social e fundadora de um instituto que atua em defesa das mulheres, destacou a importância desse tipo de evento. Lugares de fala como esse hoje nos faz acreditar numa geração lá na frente, numa transformação, e para que a gente possa, sim, ser livres de qualquer tipo de violência, livres para fazer as nossas escolhas. A vereadora Márcia Caldas falou sobre o poder transformador dos encontros que valorizam a união feminina. Cada história aqui contada reforça a importância do protagonismo feminino, que vai além de ocupar espaços. Trata-se de transformá-los, trazendo novas perspectivas, soluções e mais humanidades para as decisões. Que este encontro seja um verdadeiro espaço de troca, aprendizado e fortalecimento. E que cada mulher aqui saia ainda mais consciente da sua força, do seu valor e do seu papel na formação de novas lideranças. Ainda falando de protagonismo feminino, o plenário da Câmara sediou, no dia 26 de março, a cerimônia de posse das integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Para o biênio 2025-2027, o grupo terá Patrícia Lopes de Souza como presidente, Denise Maria Ferreira como vice-presidente, Cléa Cruz como primeira secretária e Luciana Bonoski como segunda secretária. Bom, e agora o Panorama faz um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre o trabalho do CVV, o Centro de Valorização da Vida. Voltamos já. Quiz da Câmara Municipal. Quantos vereadores são necessários para iniciar uma sessão? A. 8 vereadores. B. 15 vereadores. C. 23 vereadores. Tempo. A alternativa A é a correta. São necessários 8 vereadores presentes no plenário da Câmara Municipal para que uma sessão ordinária ou extraordinária seja realizada. Você sabe o que é quórum? Quórum é o termo usado para determinar o número mínimo de pessoas necessárias para que uma sessão ou deliberação possa ser considerada válida. O quórum, chamado de maioria simples, é definido contando-se o número de vereadores presentes na votação e dividindo por 2. Por exemplo, um projeto é aprovado se receber votação favorável do primeiro número inteiro acima da metade dos vereadores presentes. Se 12 vereadores estão na sessão, é preciso que 7 votem a favor.
Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Panorama TVC está de volta e o assunto agora é o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Neste mês, o Serviço de Apoio Emocional e Prevenção do Suicídio completa 45 anos de atuação em Rio Preto. Sobre esse assunto, eu converso com Francisco Garcia, que é voluntário do CVV aqui na cidade. Francisco, muito obrigada pela participação. Quero começar falando desses 45 anos, para a gente ter uma ideia da dimensão do trabalho de vocês. Aqui em Rio Preto, no ano passado, foram quantos atendimentos realizados, mais ou menos? Olha, durante esses 45 anos de existência, nós não temos dimensão do número exato, né? Porque o CVV ele oscila muito o número de chamados. O que eu posso garantir para você é que após 2015, que foi o ano que a gente passou a registrar um número maior de chamada, nós tivemos de 2015 até o ano passado, 2025, nós tivemos 470 mil chamadas em Rio Preto, registradas por Rio Preto. Olha só. E basicamente esses atendimentos são por telefone ou também tem o presencial? Nós temos 90% basicamente é por telefone 188 e também temos o presencial, que é na sede da instituição, que é na rua Tiradentes, 2157 no bairro Boa Vista. Boa Vista. Me fala um pouquinho a importância do 188, Francisco. É uma ligação gratuita, né? Sim, o 188 chegou para nós em 2015, né, em função de uma parceria com o Ministério da Saúde, em reconhecimento pela instituição que presta um serviço de 24 horas de apoio emocional todos os dias. Então, o Ministério da Saúde reconheceu esse trabalho como sendo de utilidade pública federal desde 73 e nós fomos beneficiados. Nós somos a única entidade não governamental que temos o tridígito 188. Que bacana. E quando a gente fala de atendimento presencial aqui em Rio Preto, ele é feito na sede atual do CVV? E como que é isso? A pessoa pode chegar, é porta aberta e ele é feito em quais dias e quais horários? Nós fazemos todos os dias, das 8 às 18 horas. A pessoa pode ir lá mesmo sem agendamento e tendo alguém no plantão, essa pessoa vai acolher ela. Agora vamos falar um pouquinho sobre esse serviço tão importante, Francisco. O serviço do CVV é baseado na escuta qualificada, uma escuta atenta daquelas pessoas que estejam passando por um sofrimento e estão procurando por alívio. Como é que é essa escuta? Quais são as premissas dessa escuta, né? Sem julgamento, como é que é isso? Nós, como voluntários, somos preparados, né, para ter essa escuta ativa sem interferência. Essa pessoa que procura o CVV, o voluntário de forma vai acolher ela como nós fôssemos um amigo, um ombro amigo, mas que nós não tivéssemos o preconceito, pré-informações sobre ela. Nós vamos conversar no tempo dela. Então, a proposta do CVV é fazer com que essa pessoa que chegue lá se sinta à vontade. Sem ameaça de crítica, de julgamento, nós não fazemos pergunta, nós conversamos com aquela pessoa no tempo dela. É uma conversa tão, eu falo assim, que é uma conversa tão simples, que fica tão difícil porque não é uma conversa que se dá no dia a dia. Porque no dia a dia tem a curiosidade, o julgamento, né? E lá não, lá aquela pessoa que vai chegar lá, ela vai encontrar alguém. Eu digo assim, que é uma outra pessoa encontrando uma outra pessoa. Não é um profissional, não é um julgador, é uma outra pessoa. Eu encontro um ser humano encontrando outro ser humano. Sem comparar, sem ficar, às vezes, escandalizado, né? É realmente um ouvido amigo, uma escuta muito acolhedora, Sim, né? Independente de qual é a história da pessoa, nós sempre mantemos uma postura de acolher ela, não de desmerecer ou de aumentar o problema. Mesmo assim, a gente diz assim, quando uma pessoa chega para nós e ela de uma forma relata que já teve tentativa de suicídio, socialmente nós temos duas vertentes, né? A pessoa pode ser corajosa, né? Ou ela pode ser uma pessoa realmente que é egoísta, né?
No CVV, não. No CVV, nós olhamos essa pessoa como uma pessoa desesperançada. Então, e quando ela me pergunta para mim o que eu acho dessas tentativas, eu não vou dizer para ela, nossa, foram muitas, né? Não, a pergunta é que nós vamos trazer para ela. O que fez você? Fez? Eu imagino que esse sentimento que você sentia doía muito naquele momento, né? E percebo que você queria matar a dor, não matar a si próprio. Então, essa conversa é uma conversa diferente, eu digo. Sem julgamentos, Sem né? julgamento. E me fala uma coisa, Francisco, nessa sua experiência como voluntário do CVV, por que você acredita que essa escuta, dessa forma como é feita, ajuda tanto essas pessoas, assim? A gente percebe até quando é presencial, né, até a fisionomia da pessoa. Por telefone, a gente tem um retorno no tom de voz. Da voz. Mas no presencial, você começa a ver o semblante. A pessoa chega fechada para nós, muitas vezes, e conforme ela vai falando, em alguns momentos, tanto no telefone como presencial, a pessoa tem uma sensação que ela foi aconselhada. Ela disse, olha, eu vou fazer isso que você falou. E nós não falamos nada. Nós apenas conversamos com ela no tempo dela. Então, quando a gente pergunta o que você já pensou em fazer, ela fala e nós vamos apenas, vamos dizer assim, fazendo uma sustentação, uma afirmação com ela. E ela, às vezes, fica aquela sensação que ela foi orientada. Eu vou seguir esse conselho seu. E realmente a gente não deu nenhum conselho. Foi mesmo a escuta atenta e calorosa ali, sim. Essa acolhedora. E às vezes a gente tem, tanto no telefone quanto no pessoal, a gente vê no final de uma ligação, não um agradecimento, mas diz, olha, se eu não melhorar, eu posso voltar, eu posso retornar em outro momento, a gente está sempre disponível, a gente pode vir ou ligar ou vir no caso do telefone, a qualquer hora do dia ou da noite, ela pode ligar, buscar o CVV quantas vezes quiser, buscar o CVV. No caso do pessoalmente, é a mesma coisa. Ela pode buscar todos os dias, das 8 às 18, quantas vezes for necessário. Se ela quiser ir lá 10 vezes no dia, se tiver vontade, vamos atender ela 10 vezes. Francisco, lembrando que as conversas são sigilosas e se o usuário do serviço desejar, ele pode manter o anonimato, né? Não precisa de nenhum tipo de identificação, né? Isso é um dos nossos grandes problemas hoje, né? Da gente não ter recurso, na verdade, né? Nós não criamos um prontuário. A pessoa que vai pessoalmente, né, ou por telefone, ela não precisa se identificar. Nós não perguntamos o nome, né, a idade, se é casado, não precisa ter nenhuma identificação. Nós apenas que, quando ela solicita, nós falamos o nosso nome. No telefone, hoje, quando a pessoa pergunta quem é você, eu me identifico de que cidade eu estou falando. Né? Agora, quando é pessoalmente, isso nem acontece. Eu falo o nome até para a pessoa se sentir mais segura. Exato. E coloco também essa questão do sigilo. Olha, o que nós vamos conversar é uma conversa sigilosa, vai ficar só entre eu e você. Essa é para colocar isso para aquela... o que nós vamos conversar, eu não vou sair contando para ninguém. Sabe, você fala o que você quiser, se eu te fizer algum tipo de pergunta e você se sentir ameaçado, não precisa responder, eu vou entender. A gente bota esse clima de ameaça zero, quase de ameaça zero, né? Francisco, como é que funciona? Porque tem um número único, é 188, nacional. Como é que funciona? Você acaba recebendo ligações de pessoas do Brasil todo ou são direcionadas mais o atendimento regional aqui para a nossa unidade, por exemplo? Com a chegada do 188, nós acabamos de uma forma sendo geral. Então, hoje eu atendo pessoas do Brasil todo. Olha só. Hoje não é só de Rio Preto. O nosso DDD aqui, o 017, na verdade, ele é o 5º DDD que mais procura o CVV. No Brasil todo. Olha só. Então, assim, a pessoa que liga para o CVV 188, mesmo talvez ela não seja acolhida por Rio Preto, mas pode ser acolhida por uma outra pessoa de um outro estado, né, ou dentro do próprio estado de São Paulo. Hoje, no estado de São Paulo, nós somos 36 postos. Nossa, só no bastante. estado de São Paulo. Aí você fala, mas por quê? O estado de São Paulo é depressivo? Não. É que parece que nós somos o que é mais solidário, eu acredito. Tem mais disponibilidade de acolher o outro. Talvez onde o serviço às vezes seja mais conhecido, às vezes, né, mais disseminado. Sim, ou por ter cidades maiores, né, também mais desenvolvidas também, né, então... Ô Francisco, você mesmo falou que vocês conversam no tempo da pessoa, né? Tem alguma média de tempo de atendimento? Não, varia muito? Varia muito de acordo com o que aquela pessoa está trazendo para mim. Quando a gente fala assim, conversar no tempo da pessoa, né, quando eu digo assim, vamos pensar assim, eu estou atendendo uma pessoa, seja no telefone ou pessoalmente. Aí ela me conta uma história dela.
Mas eu continuo falando com ela naquele tempo, não na história que ela me contou. Eu não me apego à história, né, como a gente faz na terapia. Na terapia a gente pega a história. No CVV a gente não apega à história. A gente vai, se ela ligar para o CVV e disser para mim, eu já fui casada e hoje eu estou buscando um outro relacionamento, eu vou falar desse buscar um outro relacionamento. Não importa para mim se ela foi casada, por que ela descasou, isso não tem importância. É o momento atual, É naquele né? momento. Tá certo. Me fala um pouquinho, você falou que em 2015 começaram a ter mais esses registros e aumento do número de atendimentos. Como é que fica geralmente o número de atendimentos? Tem crescido nos últimos anos? Como é que tá, Francisco? Olha, infelizmente tem crescido de ano a ano. E a gente tem percebido que nós temos tido dificuldade para atendimento, porque a procura é grande, aumenta, mas a oferta diminuiu bastante. Hoje, na pandemia, por exemplo, nacionalmente, nós tínhamos em torno de 4.400. Hoje nós estamos com 3.200. Voluntários, o senhor disse. Perdeu muitos voluntários. Mas isso, esse número considerando o Brasil todo. Brasil todo. Aqui em São José do Rio Preto, antes da pandemia, nós mantínhamos um grupo de 35, 30. Hoje a gente não consegue sair dos 20. Atualmente nós somos com 18 voluntários só atendendo. 18. E aí, quem quiser ser um voluntário do CVV, tem algum tipo de pré-requisito? Precisa de uma formação específica? Como é que funciona? Na verdade, nós não exigimos nenhum tipo de formação acadêmica. O que nós exigimos é que seja alguém que seja alfabetizado, né? Porque o curso tem busca do auto se conhecer, a gente faz curso, então precisa ser alfabetizado e ser maior de 18 anos. E pessoas que gostam de ouvir pessoas também. Não só gostar de falar, você também tem que gostar de ouvir o outro também. Eu digo assim, olhar para o outro e se interessar. Não ter curiosidade pela vida, mas se interessar pelos detalhes daquela dor, daquele incômodo. Quando a gente vê alguém que chega pessoalmente, por exemplo, que chega com um semblante triste, eu não fico curioso, mas eu fico interessado em saber por que aquela dor, que aquela pessoa chegou com aquela dor. É um interesse diferente, sim, né? Sim, não é o chamado interesse genuíno, né? Não é o interesse da curiosidade. Tá certo. Me fala um pouquinho, o senhor falou do aumento do número de atendimentos. As questões, as demandas também estão mais complexas, Francisco? Sim, hoje a gente tem percebido. Hoje nós temos, o CVV Nacional tem várias parcerias com divulgação com as redes sociais, desde o TikTok, Facebook, Instagram, e a gente tem percebido um aumento crescente de adolescentes. Então, e nós sabemos, né, que nessa fase da adolescência, eu digo que é a melhor fase da nossa vida, mas também é a pior fase da nossa vida. Por quê? É a melhor fase que é a fase da descoberta. E, ao mesmo tempo, é a pior fase porque é a fase da invalidação, porque nós, pais, nem sempre conseguimos validar um sentimento. E hoje nós temos, adolescente, vivendo sentimentos de adulto, relações de adulto. Então, essas pessoas sofrem muito e buscam o CVV. E de uma forma assim, eu como voluntário, eu não vou dizer para ela, olha, isso é normal, vai passar. Não, não vai. Para mim, pode ter passado, para ela, não sei. Eu não sei o meio que ela vive, as condições emocionais que ela foi criada até agora. Entendi. Me fala uma coisa, Francisco, voltando à questão dos voluntários, quem depois já está dentro do CVV, como é que funciona? Ele trabalha como voluntário de acordo com a disponibilidade dele, do que ele possivelmente tem de tempo ali, ou acaba tendo uma jornada ou quase que uma escala às vezes, né, principalmente de fim de semana? Como é que funciona isso? Na verdade, nós temos uma escala de plantão semanal. Todos os voluntários aprovados no curso, eles se responsabilizam por um plantão semanal de 3 horas. Tá. Aí ele escolhe o dia e o horário, aquele dia fixo. Ele tem aquele compromisso naquele dia de ir lá cumprir aquelas 3 horas de plantão. Seja ele por telefone presencial no posto, na sede do CVV, ou pode também fazer remotamente, caso ele tenha em casa uma estrutura, um ambiente que ele possa acolher outra pessoa com boa internet, um bom equipamento, ele pode fazer esse atendimento de casa. E um espaço sigiloso, né? Sim, é isso que nós primamos. Tá certo. E aí, como é que funciona aqui em Rio Preto a nossa sede, a nossa instituição, como que ela é mantida, qual que é a despesa mensal que vocês acabam tendo? Hoje a sede é aluguel, como é que vocês estão? Hoje é um dos nossos maiores desafios, manter um trabalho na cidade em questão das despesas. Hoje a nossa despesa mensal, ela gera em torno de 2.400. É quase que uma despesa de casa, onde de uma entidade sem fins lucrativos que não gera recurso
e nós temos que pagar esses recursos. De onde vêm esses recursos? O voluntário acaba ficando obrigado, além de prestar o serviço voluntário, ele se obriga a colaborar mensalmente com no mínimo de R$50. E nem sempre pessoas podem isso, né? E aí nós fazemos campanha também, a gente faz evento, como agora recentemente fizemos o estrogonofe, vamos fazer agora no próximo mês de maio a feijoada, que também, assim, a gente tem percebido que esses eventos tinham um retorno financeiro bom. Em torno, a gente tinha uma arrecadação, porque nós não ganhamos, nós não pedimos nada para ninguém. Todo o dinheiro que nós vendemos, que nós vendemos os kits, nós investimos no produto para comprar, porque a gente coloca coisa de qualidade. E a gente tem percebido que daquilo que a gente ganha na venda, nós gastamos 40%. Então, e a gente tem percebido que depois da pandemia, uma diminuição no resultado. Sério? Então, diminuiu bastante. Sim. Pessoas diminuíram para comprar, estão comprando menos. E também, assim, o produto encareceu, né? Você não vai diminuir a qualidade. E, de uma forma, o resultado já não é mais aquele. Então, nós tínhamos, às vezes, um resultado de 8, 9 mil reais. Hoje, o resultado máximo que chega hoje é 3.200, 4 mil reais. E aí, quem quiser ajudar o CVV, além dessa forma, participando dessas campanhas que vocês realizam, é possível fazer outros tipos de auxílio, de doação? Como é que funciona? Sim, na verdade, o CVV nós temos uma conta, né? A pessoa pode fazer o depósito pela conta bancária, pelo Pix, né? Nós temos um Pix, né? Que é o CNPJ da instituição. E caso essa pessoa precisar de um recibo, né, ou uma contribuição acima de R$100, nós também fornecemos recibo. Ela pode colaborar com a instituição, sim. É aberto. Francisco, me conta um pouquinho sobre os esforços para um novo espaço que vocês estão procurando para a nova sede. Como é que precisa ser esse espaço em tamanho, localização? Quem que poderia ajudar nesse quesito? Hoje a gente busca, aqui em São José do Rio Preto, esse espaço para a gente funcionar. A proposta nossa é que a gente encontre um espaço que seja uma sessão de uso por no mínimo 10 anos, ou que seja até mesmo um aluguel social. Isso a gente tem condições de pagar. Por quê? Porque hoje o valor que nós gastamos hoje, do valor que nós arrecadamos, hoje nós pagamos um aluguel de R$1.600. Consome então, já muito dos recursos, então, assim, né? Vamos colocar que 70% do que eu ganho eu gasto no aluguel. Então, assim, e o aluguel vence todo mês. Você tem que pagar esse aluguel. Então, hoje, assim, o que a gente está buscando? Buscando um espaço. Nós precisamos hoje ter uma sala para ter uma secretaria, precisamos de uma sala que tenha espaço para que eu possa atender essa pessoa que procura o CVV, e um espaço onde eu tenho que ter uma sala para que eu possa atender esse telefone, e uma outra sala que eu possa fazer reunião mensal. Ok. E uma copa-cozinha. Então, vamos colocar assim, um espaço talvez no mínimo de 100 metros quadrados. Tá certo. Francisco, me conta um pouquinho, há quanto tempo você é voluntário do CVV e como é que começou a sua história com a instituição? Na verdade, assim, né, eu me reconheci no CVV por uma situação muito interessante. Eu trabalhava numa área de ouvidoria e eu queria salvar a vida, eu queria dar conselho para a vida das pessoas. Então, eu vi no CVV uma oportunidade de dar conselho. Chegando no CVV, na verdade, eu descobri que não era aquilo que eu me propunha a fazer, mas eu sofri bastante no começo, não vou mentir não. E ontem eu fiz aniversário de instituição. Ontem eu acabei completando 25 anos de instituição. Que bacana! Ontem fez 25 anos que eu fiz meu primeiro plantão no CVV. Então eu cheguei em 2001, né, quando eu cheguei no CVV, e eu fiz o curso de janeiro até março, e aí em março eu comecei o meu primeiro plantão. Mas assim, a minha identificação com o CVV foi essa questão da escuta, porque eu já fazia. Já fazia. Só que era uma escuta que fazia interferência. Mas o CVV, ele promove para a gente um bem-estar muito grande, porque a proposta nossa é eu me melhorar como pessoa para acolher a dor do outro. Olha só. Porque aquilo que eu tenho de bom não deixa de existir, mas ele vai servir para mim como limite, como parâmetro, para mim separar o que é meu e o que é do outro. Me fala uma coisa, você comentou do curso, dessa preparação para ser um voluntário do CVV. Esse curso é online hoje? Hoje nós temos as duas modalidades. Nós temos o online, nós estamos com 2 turmas já em andamento, né? Começamos no início de março,
estamos com 2 turmas em andamento. E ontem nós iniciamos uma presencial. Que bacana! Mesmo com aquela chuva toda que estava aqui ontem, nós estávamos com 15 inscritos, apareceram 9. Mas a gente percebe que nesses 9 que apareceram, alguns já não se identificam já. A gente percebe que às vezes, eu coloco assim, às vezes a gente tá na entidade certa, mas talvez vamos dizer, na fila errada, né? Então assim, a gente percebe que já são pessoas que estão buscando ajuda. Entendi. Não querem, não é que não estão disponíveis, mas nesse momento precisam de ajuda neste momento. Uhum. Eu queria deixar aqui um recado, lembrando que tudo que a gente falou aqui desse trabalho importantíssimo do CVV, desse apoio emocional, essa relação de ajuda não substitui psicoterapia, tratamento de saúde ou ajuda especializada, não é mesmo, Francisco? Isso, lembrando que a gente tem vários caminhos, na verdade, quando a gente fala de saúde mental, sim, né? Sim. E o CVV é uma dessas portas e as outras também estão aí e precisam ser procuradas, né? Sim, até no CVV, quando alguém procura o CVV, seja presencial ou por telefone, e ela de uma forma fala de que ela precisa dessa ajuda presencial, qual que é a nossa orientação? Procurar a unidade de saúde, da sua cidade ou aqui de Rio Preto, porque é a porta de entrada para a rede pública. É verdade. Francisco Garcia, muito obrigada pelas informações, por contar para a gente desses 45 anos de CVV em Rio Preto, desses 45, 25 contam com o seu trabalho. Muito obrigada pela sua disponibilidade e trabalho, né? E nessa instituição tão importante. TV Câmara sempre de portas abertas para o trabalho de vocês. Nós agradecemos. Sempre que precisar, a gente vai estar à disposição. Perfeito. Eu vou reforçar aqui os contatos do CVV. O telefone é 188, 24 horas por dia, né? Tudo gratuito. O site geral do CVV é cvv.org.br. Lá você encontra tudo sobre o que é a instituição, informação de cursos, contatos, tudo. E as informações do CVV aqui de Rio Preto. Fica na rua Tiradentes, número 2157, no bairro Boa Vista. O e-mail da instituição aqui em Rio Preto é riopreto@cvv.org.br. Bom, nós tratamos aqui de saúde mental com o trabalho do CVV e agora falamos de saúde física com uma informação importante sobre prevenção de doença por meio da imunização. Olha só, os grupos prioritários, como idosos e gestantes, já podem procurar as unidades de saúde para vacinação gratuita contra a gripe. Confira mais informações com o jornalista Matheus Camargo. Rio Preto está participando da Estratégia Nacional de Vacinação contra a Gripe. Todas as unidades básicas de saúde do município estão oferecendo gratuitamente imunização aos grupos prioritários, que são gestantes, idosos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, puérperas, indígenas e trabalhadores da saúde. A vacina contra a influenza é atualizada anualmente visando a proteção contra as cepas em circulação. Esse ano, o imunizante é trivalente. A vacina é segura e eficaz, sendo contraindicada apenas a pessoas com histórico de alergia a componentes da vacina em doses anteriores. Em 2025, Rio Preto registrou 281 casos de síndrome respiratória aguda grave por influenza e 35 óbitos. Para marcar a campanha, uma grande mobilização chamada de Dia D está marcada para esse sábado. 11 unidades básicas de saúde funcionarão das 8 da manhã às 4h30 da tarde. As unidades abertas são a Central, Cidade Jardim, Eldorado, Estoril, João Paulo, Maria Lúcia, Parque Industrial, Santo Antônio, São Diocleciano, Solo Sagrado, Vetoraço. O Dia D coincide com a campanha Sábado com Saúde, que será realizada em 7 unidades com oferta de consultas médicas e odontológicas, procedimentos de enfermagem e vacinação de rotina para toda a família. Na UBS do Vetorazo também haverá consultas dermatológicas para pacientes previamente agendados. Mas quem não conseguir ir no sábado pode e deve se vacinar. Todas as unidades de saúde terão doses para a população prioritária. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. Algumas unidades contam com horário ampliado. Para conferir mais informações sobre vacinação, basta acessar o Instagram da Secretaria de Saúde, que está aqui na tela. Esta edição do Panorama TVC termina aqui. Lembrando que todas as reportagens estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Basta procurar por TV Câmara Rio Preto.
Todas as informações do Legislativo riopretense você encontra no nosso site riopreto.sp.leg.br e também nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.